Salmo 63, diz o seguinte, a Escritura. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti, meu corpo te almeja, como terra árida, exausta, sem água. Assim, eu te contemplo no santuário, para ver a Tua glória e a Tua força, porque a Tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam, assim cumpre-me bem dizer-te enquanto eu viver. Em Teu nome levanto as mãos. Como de banha e de gordura, farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva no meu leito, quando de Ti me recordo e em Ti medito durante a vigília da noite. Porque Tu me tens sido auxílio, a Tua sombra, à sombra das Tuas asas, eu canto jubiloso. A minha alma apega-se a Ti, a Tua destra me sustém. Porém, os que procuram a vida, os que me procuram a vida para a destruir, abismar-se-ão nas profundezas da terra, serão entregues ao poder da espada e virão a ser pasto dos chacais. O rei, porém, se alegra em Deus. Quem por ele jura, gloriar-se-á, pois se tapará a boca dos que proferem mentira. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós clamamos a Ti, através de Jesus, que o que possamos fazer aqui seja frutífero, porque a Tua palavra diz que sem Ti nada podemos fazer, nada frutífero, Senhor. E se o Senhor não se apiedar de nós, serão apenas palavras, mas que o Senhor tenha misericórdia da minha vida e da vida dos meus irmãos, que o Teu nome seja glorificado, exaltado, e que a Tua igreja seja edificada, Senhor, para a glória do Teu nome. É assim que nós oramos em Cristo, Senhor. Amém. Queridos, nós ainda estamos em uma fase do ano, esse início de ano, onde é muito comum colocarmos metas, projetos, buscas. É muito comum algumas pessoas têm isso mais forte, mas é muito comum a gente virar o ano e pensar em coisas que nós precisamos ou que nós queremos buscar para esse ano, para o novo ano. É muito comum. É bem verdade que talvez as minhas buscas, aquilo que eu busco para esse ano, não sejam exatamente iguais às suas. Talvez você busque adquirir um carro melhor para o conforto da sua família, e isso é muito louvável, não tem problema nisso. Talvez a sua pretensão, a sua busca seja um concurso, seja um trabalho, seja, não sei, uma viagem que você tanto queria. E existem várias coisas que nós buscamos, e não tem problema nenhum nisso. Agora, existe algo que liga todos nós, ou que pelo menos deveria ligar. Existe uma busca, algo que todos nós deveríamos ter no top 1 das nossas buscas para o ano novo. E você sabe muito bem que essa busca é a busca de Deus. Não existe nada, querido, nada mais importante e nada mais essencial para 2025 do que buscar mais a Deus. Isso parece chover no molhado, você sabe disso, com certeza você sabe disso. Só que nós somos pecadores, queridos, e nós nos esquecemos. No final do ano a gente faz e diz assim: nossa, esse ano eu vou buscar mais a Deus, esse ano eu vou orar mais, esse ano eu vou estar mais junto com os irmãos, esse ano eu quero me parecer mais com Jesus. Só que vira o ano, as demandas aparecem, às vezes projetos, empreitadas no trabalho, coisas que aparecem na nossa vida, e essa busca, que deveria ser a nossa primeira e mais ardente busca, que é a busca a Deus, ela vai saindo. E a gente acaba virando, essa busca, ela acaba virando simplesmente mecânica religiosa. E a gente acha que buscar a Deus é simplesmente frequentar o culto, ler
um capítulo da Bíblia por dia e está tudo certo. Eu estou buscando a Deus. Só que a gente vai ver nesse salmo um Davi que tinha como prioridade essa busca a Deus. E um Davi que não estava na sua melhor fase, no sentido de situações da sua vida. Nós vamos ver que Davi estava no deserto. Davi estava com perigo de morte. Davi estava numa situação extremamente difícil. E a busca a Deus foi realmente a prioridade para ele. E ele vai falar num dos salmos, todos nós gostamos dos salmos, mas eu confesso aos irmãos que esse salmo aqui, o Salmo 63, ele é um salmo assim, belíssimo. Eu não tenho palavras para descrever, como os outros salmos também são muito belos, mas aqui é um salmo que a gente olha e diz assim, esse homem ele só pode estar rasgando o coração, ele só pode ser inspirado por Deus. Porque o que ele fala aqui, queridos, é algo que vem de dentro, é algo muito profundo, não são só palavras. Então, desde já, eu oro para que Deus trabalhe no seu coração, enquanto a gente está expondo o texto, e que você saia daqui, sem dúvida alguma, de que o maior projeto seu para 2025 é buscar mais a Deus. Que você saia daqui colocando, de fato, isso como prioridade, reforçando isso. Eu sei que muitos daqui, por essa virada de ano, com certeza, falaram, oraram a Deus por isso. Mas muitas vezes a gente vai enfraquecendo e esse desejo ele vai ficando mais fraco. E eu espero que Deus, através da sua palavra, possa aquecer o nosso coração para isso. Então vamos começar com o Salmo. Eu peço que você deixe a sua Bíblia aberta e a gente vai considerando algumas coisas aqui. A primeira coisa que a gente vê no Salmo é esse subtítulo, digamos assim. Se a sua Bíblia for a revista atualizada, você vai ter aí o Buscando a Deus, em negrito, né? E a gente sabe que isso não está originalmente no Salmo. Isso aqui foi colocado pela Sociedade Bíblica, na tradução, para ajudar a gente a ter uma ideia central do Salmo. Mas o que está embaixo, que diz, Salmo de Davi, quando no deserto de Judá, isso é original. Isso aqui já estava no Salmo, quando Davi escreveu. Davi escreveu isso aqui. Então, quando Davi escreve isso, ele já dá a dica de onde ele estava. Ele estava no deserto. Agora a pergunta é, em que deserto Davi estava? Qual era a situação da vida de Davi quando ele escreveu esse salmo? E a maioria dos estudiosos vai pensar em duas situações, em dois locais. O primeiro local é quando Davi fugia de Saul. E a gente vê isso lá em 1 Samuel 23, 14. Os irmãos sabem muito bem que Davi, após as suas empreitadas de guerra, Saul começou a ter inveja de Davi e ele começou a perseguir Davi. Então, alguns estudiosos entendem que esse salmo foi escrito lá no deserto de Zif, quando ele fugia de Saul. Essa é uma possibilidade. E a outra possibilidade é que Davi escreveu esse salmo quando ele fugia do seu próprio filho. E a gente vê lá em 2 Samuel 15, 23. Por que a gente imagina isso? Quando vocês lembram que Absalão ele tenta tomar o reino e Davi sai para não brigar com seu próprio filho. E nessa saída dele, lá em 2 Samuel 15, 23, diz que ele vai para o deserto. E as pessoas, os estudiosos que entendem que é esse o contexto do Salmo, dizem que ele fugiu de Absalão, porque no verso 10 diz, o rei, porém, se alegra em Deus. Então, o argumento é esse. Davi, na época de Saul, ele ainda não era rei, pelo menos ele estava fugindo, Samuel já tinha ungido ele, mas ele sempre dizia, olha, não toque o rei ungido do Senhor. Inclusive várias vezes ele livrou Saul de morte, entendendo que ele ainda era o rei, pelo menos oficialmente falando. Então, existem essas duas possibilidades, mas a ideia que permeia as duas era que Davi estava em dificuldade. Davi estava no deserto, ele não estava numa situação tão fácil. E aí, pensando nesse salmo, alguma coisa já me veio à mente, que
A dificuldade que Davi passou era tão grande, queridos, tão grande, que em meio a essa dificuldade, nós temos essa pérola nas nossas mãos. Agora, Davi precisou chorar muito. E isso aqui não foi escrito simplesmente ele olhando para o céu e escreveu, não, isso que ele escreveu aqui, inspirado por Deus, é fruto de uma reflexão profunda e de um desejo profundo. E eu fiquei pensando na minha vida, às vezes, muitas vezes, as nossas tribulações e os nossos desertos são bênção na vida das outras pessoas. Isso é muito comum. Você sofre, você sente a dor, mas por causa disso, em uma situação que às vezes você nem sabe entender, você nem consegue entender, você abençoa a outra vida. E isso é muito importante. Sabe por quê? Porque às vezes a gente acha que o mundo gira em torno da gente. A gente sofre e a gente se questiona para Deus e diz assim, por que a gente está sofrendo? Por que a gente está passando por isso? A gente esquece que o mundo gira em torno dele e para a glória dele. Ele faz, muitas vezes, que nós soframos, porque Ele abençoa outras pessoas através do nosso sofrimento. Se você perder isso de vista, querido, você vai começar a ter uma neblina em relação a Deus e começa a questionar a Deus em meio ao seu sofrimento. Então, essa primeira coisa é muito importante para a gente começar a entender o Salmo, a pensar sobre o Salmo. Esse Salmo, querido, ele está no segundo livro dos Salmos. Nós sabemos que os Salmos são divididos em 5 livros, e ele está nessa segunda porção que vai do Salmo 42 ao 72, e é bem interessante também porque essa segunda porção dos Salmos, uma boa parte dele, a ideia central é o louvor a Deus, ou chamar as nações para louvar a Deus pela sua grandeza, e esse Salmo de busca, esse salmo de buscar a Deus de forma intensa, está no meio dessa porção. E eu pensei, na verdade não eu, mas a maioria dos estudiosos, ou uma boa parte, divide esse salmo dessa forma, que eu queria falar aqui para os irmãos. Primeiro, ele vai ter do verso 1 a 8, ele vai falar sobre essa busca a Deus, ele vai dizer que essa busca é uma busca ansiosa, é uma prioridade, ele compara a sede, o corpo desejando algo, do verso 1 ao 8, e do verso 9 ao 10, ele vai falar sobre características das pessoas que não buscam a Deus. Então a gente vai trabalhar dentro dessa divisão. A primeira é exatamente essa, sobre essa busca a Deus. No verso 1, acompanhem comigo. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte. A gente vai falar um pouco sobre esse início mais na frente. Aí ele diz assim, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja como terra árida, exausta, sem água. Ou seja, dentro dessa busca, a gente vê que essa busca para Davi, essa palavra aqui, ansiosamente, queridos, a raiz dela, ou o significado dela, é literalmente de madrugada eu te busco. E aqui a ideia não é necessariamente o horário, se a gente pensar um pouco na compreensão. A ideia é a prioridade. Quando Davi diz, ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, o que Davi está dizendo aqui é que em meio ao seu deserto, ou na sua vida de forma geral, buscar a Deus não é simplesmente uma opção. Buscar a Deus é uma prioridade. Não existe nada mais importante, mais vital para a sua vida, queridos, do que buscar a Deus. Nada. Pensa no melhor projeto da sua vida, naquilo que você diz, nossa, isso aí vai ser bênção, tal, vai ser muito bom, vai ser bom para a minha família. Isso não se compara à prioridade que deveríamos dar de buscar a Deus. A gente não pode esquecer disso, querido. E a gente está vendo aqui alguém que está passando por dificuldades terríveis de morte, perigos de morte. Então, se você está passando por lutas, e eu sei que você está, ou se você está em uma fase mais estável da sua vida, não esqueça que a prioridade é buscar a Deus. E se essa não tem sido a sua prioridade, a gente vai ver um pouco mais sobre isso, mas se essa não tem sido a sua prioridade, clame a Deus, diga, Senhor, me ajuda. Eu não posso ter outra prioridade na minha vida que não seja buscar a Deus.
é o número um. O número um. Eu te busco ansiosamente. E onde é que a gente vê isso? Em outras situações, a gente vê no nosso próprio Senhor Jesus. Queridos, Jesus era extremamente ocupado. Jesus não conseguia sentar num lugar que chegava pessoas para multiplicar pães, curar. E mesmo assim, a gente vê, por exemplo, lá em Lucas 6,12, naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite inteira orando a Deus. O contexto dessa passagem é quando Jesus escolhe os seus apóstolos. Jesus era alguém, uma pessoa que tinha como prioridade buscar a comunhão com seu Pai. Prioridade. E ele diz, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti. Aí aqui a gente pode pensar não só numa prioridade, mas numa necessidade. A minha alma. Será que Davi tinha, quando ele escreveu esse salmo no deserto, será que ele sabia o que era ter sede? Com certeza. Buscar a Deus era uma prioridade, buscar a Deus é uma necessidade. Não é apenas uma opção. A minha alma tem sede de ti, o meu corpo te almeja como terra árida, exausta e sem água. Aí a pergunta que fica é, como nós buscamos a Deus? Que nós sabemos que devemos buscar a Deus, mas como? Nós também sabemos, queridos. Nós buscamos a Deus nos meios ordinários que Ele deixou para nós. Nós buscamos a Deus através da leitura da palavra. Como é que está a tua leitura da palavra? E eu não estou perguntando quantas vezes você coloca lá no YouTube pregação passando para você. É muito bom ouvir pregação. É muito bom ouvir outros homens de Deus pregando. Mas pode ter certeza que o tempo que nós passamos a sós com Deus e a sua palavra, pensando sobre essa palavra, clamando a Deus, Senhor, fala comigo aqui. E veja bem, quando a gente ora para que Deus fale conosco através da palavra, o que nós buscamos em primeiro lugar é enxergar a beleza de Deus, o quanto Deus é digno, o quanto Ele é valioso, o quanto Ele é precioso, o quanto o seu Filho tem valor infinito. É para isso que nós oramos. Deus fala na sua palavra em relação a caminhos que nós devemos trilhar na nossa vida, fala, Ele faz o que Ele quiser, mas a essência ou o pilar dessa busca a Deus em relação à palavra é enxergar o quão valioso, quão digno Deus é, porque normalmente a gente não enxerga isso, queridos. A gente acorda pelas manhãs e nós temos uma tendência muito grande de valorizar mais as coisas do que a Deus. Você sabe que é assim. Você acorda pela manhã, o dia passado você pode ter buscado a Deus, hoje, domingo. Você vem para a igreja, à tarde você reserva um tempo para orar, para buscar a Deus, para ler a Escritura. Nossa, hoje é o dia do Senhor, eu vou consagrar esse dia ao Senhor. Você sabe que amanhã, se você não tiver essa busca a Deus como prioridade, amanhã virão tentações, lutas, preguiça e tantas coisas. É assim. Então buscar a Deus precisa ser uma necessidade, uma prioridade na nossa vida. E nós buscamos através da leitura, da meditação da palavra. Pensar, queridos, uma prática muito antiga na igreja e que nós temos perdido. Com esse mundo muito rápido, a gente acha que nós nos alimentaremos da palavra simplesmente abrindo a palavra, lendo um capítulo de forma muito rápida e pronto. Nós precisamos parar, queridos, pensar, não é fazer um estudo, procurar comentários bíblicos, não necessariamente, mas é parar e dizer, Senhor, alimenta o meu coração com isso. Isso precisa ser algo intencional, você precisa parar e clamar a Deus por isso, porque a gente luta. Eu não sei você, mas quando a gente senta para meditar na Escritura, aí começa a vir, não, daqui a pouco eu vou ter que ligar para não sei quem, não, daqui a pouco fulaninho vem lá em casa. É uma luta, querido. Se você quiser ser um religioso, só externamente falando, é muito fácil, viu? Você vai conhecer as histórias da Bíblia, simplesmente, você vai saber toda a história de Davi, você vai saber toda a história dos personagens bíblicos, chegar no final do ano você vai ter lido a Bíblia toda,
Só que Deus nos chamou para saber, obviamente, dessas histórias, mas para que o nosso coração seja aquecido com isso aqui. Para que o nosso coração, ao ler a Escritura, consiga enxergar o quanto Deus é belo, valioso, e quanto o sacrifício do seu Filho é mais importante que tudo nesse universo. E normalmente nós não enxergamos isso por causa do nosso pecado. A gente se preocupa com outras coisas. Então essa busca a Deus é através da sua palavra, é através da meditação. Qual foi a última vez, querido, que você parou na sua leitura diária? Parou, por exemplo, você vai ler o Salmo 63. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Aí você para e começa a dizer, Senhor, o Senhor é tão forte, o Senhor é tão poderoso, tantas coisas o Senhor fez. Quantas vezes você parou, qual foi a última vez que você parou para pensar sobre isso? E alimenta isso, a gente alimenta tantas outras coisas na nossa cabeça, a gente fica alimentando, não, porque daqui a 6 meses eu vou fazer tal coisa, e começa a projetar coisas, a gente é assim, e na palavra, muitas vezes a gente passa correndo, como se fosse simplesmente conhecimento, eu já sei, eu tenho decorado o Salmo 63, mas não é só isso, querido, é meditar. Busca a Deus significa parar e dizer assim, não há nada mais importante para mim, Senhor, eu sou pecador, eu estou lendo isso aqui, mas eu não consigo enxergar a Tua beleza, eu não consigo me alegrar contigo. Queridos, isso é uma busca. E eu lembro muito bem, uma expressão que talvez os mais antigos lembrem, quando a gente fazia alguma travessura, aí as nossas mães de alguns diziam assim, olha o que você está fazendo. Quem procura, acha. Já escutaram essa expressão? Aqui, guardadas as devidas proporções, é a mesma coisa. Quem procura, acha. Você de fato quer encontrar de fato, você quer realmente ter a Deus como seu tesouro mais valioso, você quer de fato amar esse Deus, você quer tê-lo como mais autoestima na sua vida, busque-o, não descanse enquanto isso não acontecer. É claro, queridos, que essa busca é algo constante, e se isso não tem sido uma verdade na sua vida, peça graça a Deus, porque nós temos aquela promessa em Jeremias, vocês vão me encontrar, quando vocês me buscarem de todo o coração de vocês, não simplesmente de forma superficial, de todo o coração. Aí uma pergunta que eu faço também, e que acontece muito comigo é, e quando a gente não deseja buscar Deus? Isso acontece com você? Porque comigo acontece. A gente sabe, aí eu estou falando com quem de fato já teve um encontro com Cristo, quem já teve os seus olhos abertos, você sabe a ideia ou o conceito que a prioridade da sua vida é buscar a Deus. Você sabe que não tem nada mais importante. Você sabe que é isso que deve ocupar a maior energia do seu ser, é buscar a Deus, mas você não consegue. Você tenta e não consegue, ou você não deseja simplesmente. Você sai daqui e diz, olha, eu entendi. A Escritura diz, ou Davi falou nesse deserto, que ele busca ansiosamente, mas eu não tenho vontade de buscar a Deus. E é importante que a gente seja sincero em relação a isso, para nós mesmos. Aí eu penso aqui em pelo menos 2 coisas, por que isso acontece. E eu penso isso na minha própria vida, e principalmente na Escritura a gente vê isso. Sabe por quê, queridos? A gente tem, eu vou usar uma palavra bem nordestina, sabe por que a gente tem fastio de Deus, muitas vezes? Por causa dos nossos pecados. E eu não estou falando do pecado, que é algo, infelizmente, inevitável para nós ainda nessa dimensão. Nós pecaremos. João disse que quem diz que não peca é mentiroso. Nós pecamos. Eu não estou falando desse tipo de pecado. Eu estou falando de pecados que você sabe, que eu sei, que são alimentados no nosso coração. E a gente meio que cria ele de forma doméstica. Sabe por que a gente não busca Deus? Muitas vezes a gente não tem vontade. Porque os nossos pecados nos afastam. Não é verdade? Você sabe disso. Isso é vida real. É assim que acontece comigo e é assim que acontece com você. Então, por exemplo, Davi no Salmo 51, ele diz, Senhor, restitui-me a alegria da salvação. No Salmo 32, Davi diz que enquanto ele calou os seus pecados, os seus ossos
ficaram lá doendo, uma linguagem poética para dizer que enquanto ele escondia aquele pecado, ele estava ali gemendo. Então, queridos, sendo bem direto, clame a Deus. Se você deseja de fato ter esse desejo de buscar a Deus, você precisa se arrepender desse pecado e abandoná-lo. Senão, ele vai ser um sanguessuga ali, sugando a sua energia. Não ache, se você é um crente sincero, se você é de fato cristão, que você pode acumular um pecado deliberado, certo? Veja essa distinção, não estou falando de pecados que nós cometemos e sempre cometeremos. Infelizmente, nós vamos cair, vamos levantar, nós vamos nos arrepender. Eu estou falando de pecados que nós alimentamos, nós sabemos que aquilo é pecado, nós sabemos que essa prática, que esse pensamento, que essa ideia é pecado. Nós sabemos disso, e mesmo assim, a gente tenta viver dessa forma. E isso vai sugando a nossa energia, e nós não buscamos a Deus porque a gente não tem vontade, a gente tem, muitas vezes, se afasta porque nós sentimos vergonha do nosso pecado, e sabemos que Deus abomina o pecado. Então, eu gosto sempre de pensar o seguinte, a gente não está falando aqui de salvação. Se nós fomos salvos em Cristo, eleitos antes da fundação do mundo, a nossa justificação está em Cristo. Mas eu estou falando de uma vida frutífera, queridos. Uma vida onde, de fato, Deus é o nosso tesouro maior e é o nosso anseio. Uma vida onde nós, de fato, uma vida que vale a pena ser vivida. Quando nós não fazemos isso, ou quando alimentamos pecado no nosso coração, e tentamos continuar, a nossa vitalidade espiritual, ela é podada. Nós não temos vontade de buscar a Deus. Então, se esse é o seu caso aqui hoje, queridos, clame a Deus. Clame a Deus. Não seja satisfeito, não se satisfaça em ter uma vida onde, de fato, Deus não é a sua busca primeira, a sua busca é essencial, a sua necessidade maior. Não se satisfaça com a vida que não seja essa. Não foi para isso que Deus nos salvou. Que Deus tenha misericórdia de nós. Sabe outra coisa que eu penso sobre a busca a Deus, que a Escritura também nos fala, é que às vezes, não é nem algum pecado específico, deliberado que a gente comete, mas às vezes é que a gente está cheio do mundo, queridos. A gente está cheio dessas coisas aqui. A gente está cheio de tantas e tantas coisas, que quando a gente vai buscar a Deus, como a gente falou, na leitura da palavra, na oração, a gente fica sem vontade. A gente tem fastio. O nosso coração já foi convertido a Deus, nossos pecados já foram perdoados, mas eu acho que você já experimentou isso, ou talvez está experimentando isso hoje. Você abre a sua Bíblia e você começa a ler, você não consegue passar do segundo versículo, sua mente já está longe, não é algo desejável para você. Você prefere muito mais assistir uma série do Netflix, sendo bem sincero, do que meditar na Escritura. E é assim, querido. Sabe por quê? Porque nós estamos cheios de outras coisas. Como, eu não lembro se foi C.S. Lewis que falou, que às vezes a gente tem fastio da palavra, sabe por quê? Porque a gente fica beliscando outras coisas, e chega na hora do almoço, que seria a Escritura, a gente está sem fome. Você acha, sendo bem sincero, você acha que se você passar a semana inteira sem meditar na Escritura, sem passar, e eu não estou falando de tempo, de 1 hora, de 2, de 3, não, queridos, isso não vem ao caso, mas é um tempo de qualidade, que você para e diz, Senhor, eu quero enxergar a Tua beleza através da Escritura, tem misericórdia do Teu Filho. Você passa a semana inteira sem fazer isso, você acha que você vai chegar no domingo aqui com o coração cheio e transbordante para louvar a Deus? Não vai, queridos, não vai, a gente está cheio de outras coisas, você está doido para que o culto acabe. É o normal, eu já passo por isso também, eu luto com isso. Então não ache que é simplesmente você estar durante a semana com o seu botãozinho, vida, trabalho, família, enfim, a gente gosta de departamentizar as coisas, e chega no domingo, agora eu vou ligar o meu botão, pá, espiritual. Eu vou chegar aqui, vou cantar louvores, vou transbordar em adoração. Não é, querido, não é. É algo que a gente vai cultivando ao longo da semana. Como o reverendo Diogo sempre gosta de falar isso aqui,
E, acertadamente, nós nos preparamos durante a semana para vir para cá. Ou deveríamos nos preparar. Não é, eu passo a semana inteira sem buscar a Deus, chego no domingo, pronto, agora... Aí passo mais outra semana sem buscar a Deus, aí chego no domingo. Não é assim. Deus usa de situações de cultos como esse. Claro, tantas vezes eu já cheguei aqui só o caco. Sem vontade nenhuma. E Deus ministra ao meu coração, confronta os meus pecados, me dá esperança. Só que aí o que acontece? Na segunda-feira, eu não aproveito aquela chama que Deus acendeu no meu coração, eu vou lá e fecho a porta do meu coração de novo. E vou me encher com outras coisas. Aí fica nesse ciclo. Esperando o domingo. E Deus é gracioso, Ele nos alimenta. Mas, querido, a gente não foi salvo, a gente não foi alcançado para viver somente dessa forma. A busca a Deus precisa, de fato, ser uma prioridade para nós. E eu me agarro muito na promessa, quando Deus diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Ah, querido, se esse tem sido o seu caso, se você é crente de fato, se você se arrependeu dos seus pecados, e você reconhece que buscar a Deus não é realmente a prioridade para a sua vida, a maior prioridade, a maior necessidade, você não enxerga essa urgência na sua vida, peça perdão a Deus. Clame a Ele, queridos. Isso não é exercício de força humana. Vou lá e pela minha força, não, é Deus que produz isso. Agora, Ele nos manda, através dos seus meios, através da sua palavra, ir para esse caminho. A primeira coisa é arrependimento. Se arrependa de prioridades que são maiores no seu coração. Você precisa ser muito sincero com isso. Prioridades que estão acima de buscar a Deus. Se arrependa disso, e Ele pode, de fato, ir aquecendo essa chama. Não caia nessa mentira que muitas vezes a gente coloca, que esse ardor, esse desejo de buscar a Deus, é simplesmente quando a gente é alcançado por Ele, quando nós somos novos, convertidos. Eu sempre tive dificuldade com isso. Deus não nos chama a ter essa chama acesa, forte no nosso coração, simplesmente quando a gente alcança Ele, nós somos alcançados por Ele. Essa chama, ela precisa ser acesa todos os dias e aquecida por Ele todos os dias. Não permita que isso não deveria ser o nosso normal. Não pode, a gente precisa lutar contra isso, com os meios que Ele nos deixou. É fato que é Ele que produz a nossa santificação, mas, por exemplo, lá em Filipenses, Paulo diz, desenvolva a vossa salvação. No verso 2, continuando, ele vai falar sobre o que ele espera nessa busca. Ele diz, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti, e o meu corpo te almeja como terra árida, exausta, sem água. O que é que ele busca encontrar nessa busca? Ele diz, assim eu te contemplo no santuário, para ver a tua força e a tua glória. Interessante que Davi está no deserto, Davi está passando por uma situação extremamente difícil, e essa busca a Deus, ele espera encontrar, ou perceber, ou contemplar a beleza de Deus, a força de Deus, a glória de Deus. É isso que Davi busca. Ou seja, uma frase que nós sempre falamos, a nossa busca, em primeiro lugar, é a Deus, e não as coisas que Deus pode nos dar. É Ele é o melhor para nós, não as coisas que Ele pode dar. É Ele, o alvo é Ele. Em meio à sua angústia, preste atenção, em meio à sua luta e o seu deserto, se você desviar os olhos dessa busca que precisa ser dEle, contemplar Ele, a beleza dEle, o valor dEle, a glória, a graça dEle, você esperar, se desviar e essa busca ser naquilo que Ele pode te dar, você pode se frustrar. E você pode dizer, nossa, mas eu busquei a Deus para que Ele fizesse isso na minha vida, e Ele não fez, porque Ele não tem obrigação, querido. O mundo não gira em torno de nós, gira em torno dEle, na glória dEle. Só que uma coisa Ele prometeu, que em meio aos nossos desertos, se nós o buscarmos, as nossas forças serão renovadas, como Ele diz lá em Isaías. E é isso que Ele promete para nós. E é muito complicado a gente ter uma noção errada de Deus e daquilo que Ele promete. Porque se você tiver uma noção errada do que Deus promete para você, você pode se frustrar, querido.
Você pode, como eu já ouvi muitas vezes, nossa, eu busquei a Deus para que Deus curasse tal pessoa, para que Deus fizesse tal coisa, e Ele não fez. E Ele não fez, porque a vontade é dEle. A vontade é dEle. Nós devemos buscá-lo, e o nosso alimento tem que ser Ele mesmo. Isso é o que demonstra a nossa maturidade na fé. É que a nossa satisfação é nele. É Ele que enche o nosso coração. Ele é o melhor para nós. Esse assim do verso 2, Calvino comentando esse texto, quando ele diz assim, né? A minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja, como terra árida, exausta, sem água. Esse assim, essa conexão aqui, eu te contemplo no santuário para ver a tua força e a tua glória. Calvino, interpretando isso aqui, ele diz o seguinte, esse assim é como se Davi estivesse falando o seguinte, do mesmo jeito que eu contemplo a Deus no santuário, que no contexto dele era o tabernáculo, porque eu contemplo a Deus para ver a glória e a força dele, assim, nessa busca que eu tenho aqui no deserto, eu te contemplo também. Então, esse assim é como se Davi estivesse dizendo, embora eu não esteja no tabernáculo, embora eu não esteja no lugar que naquele contexto era o símbolo da presença de Deus, mesmo assim eu te busco, buscando encontrar o quê? Enxergar o quê? A sua glória e a sua força. Aí Davi vai dar para nós, continuando, razões para que a gente busque a Deus. Nós vimos que buscar a Deus é uma prioridade, os meios para a gente buscá-lo, obstáculos, nossos pecados, cheios do mundo. Agora Davi vai dar razões. Por que nós devemos buscar a Deus? Quais são razões? São muitas, mas eu destaquei duas aqui. A primeira está lá no início do Salmo. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Queridos, nós buscamos a Deus porque agora Ele, de fato, é o nosso Deus, o nosso Pai através de Cristo. Não há nada mais inteligente, coerente, sábio da nossa parte do que buscar a Deus, porque Ele é o nosso Pai. E nós sabemos que Ele é o nosso Pai porque Cristo morreu por nós para nos religar a Ele. Então, por que você deve buscar a Deus? Porque Ele é o teu Pai. Por exemplo, lá em João 1,12, um texto muito conhecido, quando ele diz, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, o que creem no seu nome. Nós buscamos a Deus porque Ele é o nosso Pai, por quem Ele é. Nós buscamos a Deus porque um dia estávamos mortos em nossos pecados, e agora Ele nos deu vida, como fala lá em Efésios. E fomos salvos pela graça. Nós buscamos a Deus por aquilo que Ele é e por aquilo que Ele fez. Verso 3, o que diz o verso 3? Porque a tua graça é melhor do que a vida. Queridos, isso aqui é algo fantástico. Davi, passando por tudo que ele passou, pelo deserto que ele passou, e ele coloca isso para fora, inspirado pelo Espírito Santo. Senhor, eu te busco, porque a tua graça, o teu favor, é melhor, inclusive, do que eu estar vivo, fisicamente falando. Queridos, como a nossa reflexão e a nossa consciência da preciosidade da graça de Deus deveria fazer com que pensássemos dessa forma. Senhor, a tua graça, o que tu fizeste por mim em Cristo, é tão valioso para mim, que é mais valioso do que o fato de eu estar vivo. A minha vida não é mais preciosa do que essa graça. É possível, queridos, ter esse tipo de pensamento. Eu não estou falando aqui em perfeição, mas é possível, contemplando esse Deus, a beleza, a glória desse Deus, o valor desse Deus e o que Ele fez em Cristo, e em meio a essa busca, a nossa razão, ou o porquê nós buscarmos a Ele, ser o seguinte: se acorda todas as manhãs e diz, Senhor, tua graça é infinitamente valiosa para mim. Não há nada mais precioso na minha vida do que a tua graça, porque eu não merecia. Quantas vezes, Senhor, eu pisei na bola?
Se esse salmo foi escrito quando Davi fugia de Absalão, Davi já tinha cometido algo terrível. Davi tinha cometido adultério, tinha mandado matar o seu general. E Davi, com certeza, tinha isso na cabeça. Eu merecia ser morto pelo que eu fiz, mas o Senhor perdoou o meu pecado. O Senhor cobriu o meu pecado. E hoje, com a revelação do Novo Testamento, nós entendemos melhor esse processo. A justiça de Cristo foi imputada a nós. A sua graça, o seu favor imerecido está sobre o seu povo. Nós não merecemos, mas Ele imputou a nós a sua justiça e nós somos salvos pela graça, mediante a fé. A sua graça é melhor do que a vida. Ou seja, nós buscamos a Deus primeiro pelo que Ele é e pelo que Ele fez conosco. Aí, Davi vai falar sobre as consequências. Quando nós buscamos a Deus, querido, como prioridade, como necessidade, quando nós buscamos contemplar a Deus, não aquilo que Ele pode nos dar em primeiro lugar, mas o próprio Deus, a beleza, o valor do próprio Deus em Cristo, pelo que Ele é e pelo que Ele fez, sabe o que acontece? As consequências? As consequências são que nós temos uma vida de louvor, uma vida de gratidão a Ele, e nós somos vacinados diariamente contra esse coração ingrato, não é verdade? Nós não somos ingratos? A gente acorda pensando naquilo que não tem, não naquilo que nós temos. E quando a busca a Deus é uma prioridade, é uma necessidade na nossa vida, isso transborda em louvor. Onde é que a gente vê isso no Salmo? Verso 3, parte B, os meus lábios te louvam. Verso 4, assim, cumpre-me bem dizer-te enquanto eu viver, em teu nome levanto as mãos. Verso 5b, com júbilo, não de qualquer forma, mas com alegria nos lábios, a minha boca te louva. Verso 7b, à sombra das tuas asas eu canto jubiloso, com alegria. Sabe por que muitas vezes a gente canta, e na verdade muitas vezes nós não temos vontade de cantar? É penoso cantar, é chato, dá uma preguiça. Sabe por quê? Porque dificilmente nós teremos esse coração transbordando de alegria, de louvor a Deus, se Deus não for a prioridade da nossa busca. Se nós não buscarmos a Deus como prioridade, como necessidade, se nós não buscarmos a Deus ardentemente através da sua palavra, da meditação, se nós não gastarmos energia na busca desse Deus, dificilmente a gente vai chegar aqui na igreja e o irmão Diego ou qualquer outra pessoa, irmãos, vamos louvar a Deus. Dificilmente o nosso coração vai estar derretido ou aquecido para louvar a Deus. Não vai, não vai. O louvor é uma consequência disso, dessa busca. E a outra consequência é a satisfação no próprio Deus. A gente vê isso no verso 5. Olha como é que começa o verso 5. Como de banha e de gordura, farta-se a minha alma. Ele está usando aqui uma linguagem de churrasqueiro, digamos assim. É como se ele dissesse assim, da mesma forma como você se alegra em um churrasco, como é bom, né, comer carne, ainda mais no preço que a carne está hoje. E ele diz, da mesma forma como eu, de banha e de gordura, farta-se a minha alma, ou a minha carne, o Senhor farta a minha alma. O Senhor farta a minha... Olha a satisfação aqui, queridos. Satisfação no próprio Deus. Isso não é, queridos, não ache que isso não é fruto de uma diligência da nossa parte. Nós somos salvos pela graça, e pela graça somente mediante a fé. A santificação é uma obra de Deus, de uma forma que nós não conseguimos entender tão bem a nossa responsabilidade e a soberania de Deus em relação a isso. Mas existe a nossa diligência. Não ache que essa satisfação em Deus, ou essa alegria em Deus, vai vir no seu coração, se você não cultiva isso diariamente. Se você não cultiva, se você não busca isso. Se você não busca, você não vai ter. Você talvez até se alegre em vir aqui, encontrar as pessoas, cantar umas músicas, ouvir uma mensagem, mas a satisfação no próprio Deus, em quem Ele é, naquilo que Ele fez,
na sua beleza, nos seus atributos, nós não teremos. Outras coisas vão ser mais satisfatórias para nós. É uma guerra, queridos. É uma guerra. É uma guerra de tê-lo como, de fato, como prioridade. Agora, para encerrar, a gente vai ver o verso 9 e 10, quando ele fala de características daqueles que não buscam a Deus. Isso é alarmante. Ele vai dizer aqui: porém, os que me procuram, ou os que me procuram a vida para a destruir, abismar-se-ão nas profundezas da terra. Serão entregues ao poder da espada e virão a ser pachos dos chacais. O rei, porém, se alegra em Deus, quem por ele gloriar-se-á, jura, gloriar-se-á, pois se tapará a boca dos que proferem mentira. Duas características bem rápidas aqui sobre aqueles que não buscam a Deus. Nós sabemos que nós só podemos buscar a Deus se Deus nos buscou primeiro em Cristo. Deus nos elege antes da fundação do mundo, nós nos arrependemos dos nossos pecados através da obra do Espírito, nós confiamos em Cristo pela fé e nós somos salvos. A partir daí, os nossos olhos são abertos e a gente consegue contemplar a beleza desse Deus. Nós lutaremos para contemplar essa beleza? Lutaremos, é o que a gente falou. Só que, se você ainda não teve esses olhos abertos, se você ainda não se arrependeu, mudou a mente em relação aos seus pecados, o que você vai buscar é exatamente isso aqui. Ele diz: porém os que me procuram a vida para destruir. Enquanto o justo, aquele que foi justificado pela fé em Cristo, luta para buscar a Deus, para tê-lo como prioridade, sabe o que o ímpio, ou aquele que ainda não teve esse encontro, busca? A iniquidade. E aí é um alerta para nós, querido. Se aquilo em que você gasta mais energia, aquilo que é uma busca constante, desenfreada, de forma deliberada, há muito tempo, aquilo que você busca é de fato aquilo que Deus odeia, provavelmente você está nessa outra fileira, digamos assim, daqueles que ainda não foram justificados. Mas glória a Deus, que ainda há esperança para você. Se você se arrepender dos seus pecados e crer em Cristo, pela fé no Filho de Deus, há esperança. E a outra coisa, características desses que não buscam, é que eles estão destinados à destruição. Aqueles que não buscam a Deus, aqueles que não têm de fato a Deus, que não lutam contra isso, nós vimos que é uma luta, certo? Não confundam. Nós lutamos e em alguns momentos da nossa vida, essa busca ela não é prioridade. Só que isso incomoda o nosso coração, isso nos deixa profundamente tristes e angustiados, porque a gente sabe que a gente não nasceu para viver assim. Nós nascemos para viver para a glória dele e nos alegrar nele, satisfeitos nele. Mas se essa não é a realidade, você está em perigo. Eu queria que você abrisse comigo 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versos 6 a 9. Nós já pregamos esse texto aqui, é um texto assustador. Eu vou só ler 2 Tessalonicenses, capítulo 1, 6 a 9. Que é uma ação de graças que Paulo faz, mas ele, como a carta fala muito sobre a vinda de Cristo, então Paulo fala sobre essa vinda e o juízo dos ímpios. Então, muito cuidado, se esse não for o seu caso, se a tua fé não está em Cristo. Diz assim, verso 6, se de fato é justo para com Deus que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus, com os anjos do seu poder. Olha só a vinda de Cristo, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus, e contra os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus. Essas pessoas, sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Querido, se essa não é a sua realidade, se o seu coração não descansa na fé em Cristo, se você ainda não foi justificado por Deus, não descanse o seu coração, enquanto você não se apoiar, enquanto você não descansar nele, porque se você morrer antes disso acontecer,
você estará perdido eternamente. E o que você não buscou a Deus aqui, ou o fato de Deus não ter sido a sua prioridade durante uma vida, e você nem ter se preocupado com isso, pode ter certeza que vai ser prestado contas. Como aquele que olha e diz: eu tinha o que era de melhor para você, aquilo que é mais belo, e você buscou tantas outras coisas, e não buscou aquilo que realmente interessava. Mas ainda há esperança. Arrependa-se dos seus pecados, creia em Cristo pela fé, que Ele morreu por você, e há esperança para você. E a aplicação que eu trago, já que eu já apliquei durante o texto, é essa: saiam daqui, queridos, com isso em mente. Projetos 2025, prioridade absoluta, buscar a Deus, me parecer mais com seu Filho Jesus, amar mais esse Deus, me satisfazer com a beleza, com o valor desse Deus. Não há nada mais precioso que isso. Em nome de Jesus, ore a Deus, para que essa seja não simplesmente uma ideia, mas que todos os dias você acorde com esse alarme. Qual é a minha prioridade hoje? Qual é a minha prioridade? E como eu falei, eu não estou falando aqui de você passar 5 horas, 4 horas estudando. A gente sabe que na demanda do nosso dia isso não é possível. Mas eu estou falando de prioridades. O que é a tua prioridade? A nossa prioridade da vida, ela é exemplificada em nossas prioridades diárias. Diariamente eu vou colocando a Deus como prioridade, lutando contra isso. Não é fácil, mas é possível. Guardem bem isso. Não é fácil, mas é possível. Que Deus nos abençoe, queridos.